Humilhação. Essa palavra causa arrepios. Quem afinal gostaria de passar por uma humilhação na vida, se sentir inferiorizado e ter que lidar com a situação na frente ainda mais dos seus amigos? É algo terrível. E no futebol, muitas vezes a humilhação acontece dentro de campo e desde que seja na bola, é até compreensível. Mas quando atitudes desrespeitosas acontecem fora de campo que causam a humilhação de alguém de uma forma que transforme ele muitas vezes em até piada, é preciso ter muita força para reagir de forma correta. Louco Abreu foi humilhado dentro de um vestiário na Copa do Mundo e de onde ele esperava respeito, veio apenas falta de consideração e humilhação. Mas o jogador fez questão de calar a boca de quem o tratou sem o respeito que ele merecia. Dar a volta por cima sempre foi uma das características do Louco Abreu. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ele? Sabe do que é que eu tô falando e como foi que ele calou a boca dessa pessoa? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, tenho que pedir para você se inscrever agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e também receber mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 2 de julho de 2010. Todos no mundo do futebol só falavam um nome: Louco Abreu. Aquele dia, o jogador se tornava um ícone daquela Copa e marcava seu nome para sempre na história do esporte. A sua seleção, o Uruguai, se classificava para as semifinais da Copa do Mundo nos pênaltis, através dos pés de Louco Abreu, mas não de um jeito qualquer. Aos olhos do mundo inteiro, o Louco decidiu bater o pênalti decisivo que podia eliminar a seleção celeste com uma cavadinha para matar todos do coração. Uma loucura total, mas que era exatamente o que se podia esperar do Louco Abreu. No dia seguinte, foi capa de todos os jornais esportivos, pauta de programas e tudo que os fãs queriam era uma foto ou um autógrafo com o jogador uruguaio. O Louco, naquele momento, sentia o gosto maravilhoso da vingança, mas poucos entenderiam, porque um autógrafo, naquele dia, ele negou. Aquele autógrafo nunca foi dado. Entre tantos pedidos que ele atendeu, ele fez questão de recusar apenas um. O Washington Sebastián Abreu Galo, mais conhecido como Louco Abreu, nasceu em Minas, no Uruguai, em 17 de outubro de 1976. Começou a carreira no Defensor do Uruguai em 1995 e foi daqueles jogadores que você encontra em fotos espalhadas pela história do futebol para depois você falar: caraca, era o Louco Abreu ali? Por exemplo, você sabia que ele jogou no La Coruña com o Djalminha? Que ele jogou pelo Grêmio em 1998? Pois é, e são tantos clubes que o Louco Abreu passou que se a gente fosse falar todos aqui, era impossível não fazer uma pausa, tomar uma água para poder continuar a lista. Mas não é sobre esses clubes que queremos falar em si hoje, e sim sobre Louco Abreu, sobre o orgulho e também sobre sua passagem no Botafogo. O Louco chegou ao Glorioso em 2010 e naquele momento era um atacante com rodagem, jogador de seleção uruguaia, mas que de forma alguma era uma estrela daquelas que poderia parar um shopping. Mas pouco tempo depois se tornou ídolo do Botafogo, parando qualquer shopping, principalmente pela sua ousadia que ele teve no clube contra o maior rival. Mas calma, a gente já volta pra isso. Primeiro vamos voltar lá para a Copa do Mundo de 2010, que foi depois. Poucos sabem, mas o Louco Abreu, quando foi convocado para a Copa do Mundo na África do Sul em 2010, era o jogador que mais tinha feito gols na carreira entre todos os atletas que tinham sido convocados. Mas calma, eu não tô falando só da seleção uruguaia. Todos os atletas convocados para aquela Copa do Mundo. Ele tinha 305 gols na carreira. Isso ainda não o tornava protagonista da sua seleção ou mesmo daquela Copa do Mundo. Isso ficou evidente quando um dia eles estavam conversando durante a Copa e o presidente da Federação Uruguaia chegou e pediu para assinarem a Jabulani, sim, aquela famosa Copa da Bola, porque ele ia entregar pro Joseph Blatter, o presidente da FIFA. Sim, eu sei. Enfim, naquele momento era importante assinar aquela bola. Suárez, Lugano
Breno e Forlan assinaram a pelota, e o Louco Abreu pegou a caneta para também assinar quando o presidente da federação disse o seguinte: "Você não precisa assinar não, louco." Aquilo, meu amigo, foi uma pancada. O Lugano conta que o Louco Abreu ficou revoltado e que prometeu que no dia seguinte ele faria com que todos quisessem seu autógrafo e que o presidente iria voltar e pedir para ele assinar aquela bola, e ele não assinaria de maneira alguma. Não preciso nem dizer que depois daquela cavadinha, todo mundo queria um autógrafo do Louco. E também não preciso te contar que um deles ele negou. Depois daquilo, o jogador e sua cavadinha entraram para a história do futebol. Mas você já se perguntou por que é que o Louco Abreu, depois na sua carreira, não continuou repetindo? Pois é, a verdade, ele até repetiu a cavadinha. Antes e depois da Copa, ele já tinha feito aquilo, sendo uma delas algo que consagrou ele no clube, no Botafogo. Foi naquela final da Taça Rio de 2010, ele meteu uma cavadinha em cima do Flamengo, com o Bruno no gol, que era um dos melhores goleiros do Brasil naquele momento. A ousadia foi tanta que consagrou o Louco Abreu no clube também. Pois é, ele se tornou ídolo do Botafogo, foi campeão carioca daquele ano. O Louco Abreu seguiu fazendo gols ao seu estilo, ousado e maluco no Botafogo. Foi em 2011 que tudo mudou. Num clássico contra o Fluminense, ele repetiu a cavadinha e perdeu o pênalti contra o Diego Cavalieri. Então, ele tomou uma atitude nada maluca. Decidiu que a cavadinha que ele aplicou na Copa do Mundo era sua obra-prima e que não faria mais aquilo. Pensei: cara, cuide da obra máxima que você fez. Sabe o Picasso, o pintor? Quando ele fez a melhor obra dele, ele foi lá, colocou em algum lugar e ficou pra vida toda. Pensei: vou fazer igual o Picasso. Deu certo? O Papai do Céu deu a oportunidade de fazer o gol, que fique como melhor lembrança, lembrou. Parece que até os loucos têm dentro de si aquela sanidade que beira a genialidade, que muitos caretas nunca vão ter. Depois do Botafogo, Louco ainda jogou em 13 clubes. Sim, um número bem significativo, o 13 pro 13. Se aposentou em 2022 e agora ele é treinador. Não ironicamente, segue louco. O Louco viralizou recentemente quando quebrou a cabine do VAR no soco depois de um revés do time que ele treina, o César Valerro. Não ironicamente, quando a notícia rodou o mundo, o destaque era justamente que ele era o mesmo que 13 anos antes havia dado uma cavadinha em uma penalidade que valia vaga na semifinal da Copa do Mundo. Sim, 13 anos depois. Pois é, meu amigo, de botafoguense e louco, no fim, todo mundo tem um pouco, né? Mas e você? Se lembra desse episódio? Sabia que ele tinha feito aquela cavadinha também porque o presidente da Federação Uruguaia menosprezou e meio que humilhou o jogador ali? Você teria coragem de fazer uma dessa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E outra coisa, hein? Você viu o que aconteceu com esse jogador do Fogão? Pois é, clica aqui que eu te conto melhor essa história. A vida é feita de fases e momentos. Alguns vivem vidas que são verdadeiramente roteiros de cinema, mas outros têm uma vida mais pacata e até prezam pela rotina e estabilidade. Todos têm um momento da vida que vão levar consigo para sempre. Momentos marcantes na sua vida que qualquer pessoa tem como um refúgio na sua mente, para onde corremos quando sentimos que tudo vale muito pouco a pena. E quem é que não queria ter vivido um momento como o que viveu o Chay, ídolo de um gigante brasileiro, jogador que era xodó da torcida e que até musiquinha ganhou na conquista da Série B do Brasileirão com o Alvinegro Carioca.